vamos trazer a palavra, depois no final, os irmãos um louvor, né? Nós damos a oportunidade para os irmãos. Isso que o irmão Nelson está falando aí é a verdade, né? Porque o Eterno, ele não quer esse sistema que está aí hoje, conhecido como Babilônia, né? A mãe das abominações da terra. Por quê? Porque esse sistema aí é um sistema maligno, é um sistema de engano. As pessoas estão ali dentro achando que está fazendo o correto, mas na verdade foram enganadas. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então, o próprio Eterno, ele dá um aviso no livro de Apocalipse, capítulo 18, para os crentes, o seu povo, sair da Babilônia. O Eterno está sempre chamando o seu povo para poder abandonar o engano, abandonar o erro e vir para a verdade. Esse sistema aí, ele foi criado pelo maligno, foi criado por Satanás, para poder prender o povo do Eterno no engano. O sistema da Babilônia é o cristianismo hoje em toda a terra. Não só o cristianismo, envolve todas as religiões, mas o cristianismo é o principal. Então, a questão das denominações não é da vontade do Eterno. A primeira denominação que existiu foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, no decorrer das eras da igreja, quando chegou a era de Sardes, o Eterno levantou o Martim Lutero para poder tirar o seu povo desse sistema. Só que eles acabaram voltando para o mesmo sistema. Por quê? Porque criaram-se novamente o sistema de denominação. Saiu depois que Martim Lutero saiu, veio a Igreja Luterana. Então, a igreja voltou a se organizar novamente. Então, esse sistema aí organizado pelo homem, esse sistema criado pelo homem, não é da vontade do Eterno. O Eterno quer que a igreja abandone esse sistema que foi criado pelos homens. Por quê? Porque o Eterno não habita em templos feitos por mão de homens. Isso está registrado no livro de Atos. O Eterno não habita em templo feito por mão de homens. Então, Yahweh dos Exércitos nos levantou nessa era. Porque agora chegou a era da igreja de Filadélfia, como o irmão estava falando aí, que a era da igreja de Filadélfia foi chamada através da internet. Coloquei uma porta aberta diante de vós que ninguém pode fechar. A igreja que está na Filadélfia, ela reúne em casa. Ela não reúne em templos feitos por mãos de homens. Ela não pertence a uma denominação criada pelos homens. A denominação é uma organização criada pelos homens. E, acima de tudo, estão lançando outros fundamentos. E as pessoas estão trabalhando nesses fundamentos criados pelos homens. São as suas Babéis, né? As suas Babilônias estão aí. Mas o tema que nós vamos trazer aqui hoje, ele também está ligado com isso aí. Por quê? Porque mostra que os fermentos que foram acrescentados nas Escrituras foram acrescentados para poder trazer o engano. Foi acrescentado para poder prender as pessoas, principalmente os crentes, os servos do Eterno, no engano criado pelo Satanás. Então, enquanto ele está lendo aqui Lucas capítulo 13, versículo 20, diz assim: disse ainda: a que comparareis o reino do Criador? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Já falei esse versículo aqui em vários vídeos aí que eu já lancei na internet, eu já falei sobre esse versículo. Esse versículo fala de uma mulher que misturou o fermento no meio da farinha. Essa mulher eu já mostrei que é a hierarquia criada dentro do catolicismo romano, os nicolaítas. E Alcho também disse assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos escribas, aqueles doutores da lei, aqueles que traduziam os pergaminhos, que faziam cópias dos pergaminhos. Eles acabaram corrompendo a palavra do Eterno, trazendo fermento e colocando ali no meio ali. Então, o fermento começou a ser colocado pelos escribas e fariseus. Por isso que Alcho falou: cautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus. É tanto que mais na frente ali surgiu um grupo chamado maçoretas. E esse grupo também teve o papel de mudar letras. Hoje nós sabemos a letra Y, por exemplo, até escrevi aqui no quadro aqui, ó. Nós sabemos que a letra Y foi mudada para a letra J. Nós sabemos que o A foi mudado para a letra E, colocou o E no lugar do A. O nome do Eterno, como sempre, começou com IA, passou a se pronunciar IE.
depois veio o J no lugar do Y, eles passaram a falar Jeová. Então, os maçoretas e os escribas, eles acrescentaram fermentos também dentro das escrituras, quando eles mudaram certas letras. Eles mudaram o W, que é o próprio U, eles mudaram para V. Hoje nós conseguimos ver Jeová, ou então mudaram para S, em todos os nomes onde termina Isaías, que no final ali é Ial, Isha e Ial. Eles mudaram o U pelo S. Fizeram todas essas mudanças nas letras para poder ocultar o nome do Eterno e o nome do seu Filho. Então são fermentos que muda tudo. Muda toda a história das Escrituras. Tira o nome do Eterno e passa a se pronunciar outro nome. Tira o nome verdadeiro do Filho, que é Ialcha, e passa a se pronunciar Jesus ou Yehoshua. Então, esses fermentos hoje, graças ao Eterno, o Eterno nos mostrou que isso tudo é fermento, e graças ao Eterno, através do seu Espírito, nós estamos excluindo da nossa vida. E estamos excluindo das Escrituras, porque quando nós vamos ler o nome Yalcha na Escritura ali está escrito Jesus, mas automaticamente nós já lemos Yalcha. Nós não lemos Jesus, porque nós sabemos qual é o nome original do Mashiach. Todos esses fermentos foram acrescentados dentro das Escrituras. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, toda Escritura é inspirada pelo Eterno. Sim, toda Escritura é inspirada pelo Eterno. Mas dentro da Bíblia está contida as Escrituras. Nem toda a Bíblia é toda a Escritura. Não. Dentro da Bíblia está contido as Escrituras. E as Escrituras foram fermentadas, foram acrescentadas. Mudaram nomes, acrescentaram-se versículos, acrescentaram até livros inteiros aqui dentro, porque a palavra Bíblia é um ajuntamento de livros. As Escrituras foram ajuntadas, reunidas no meio de fermentos, livros que eram inspirados e livros que não eram inspirados, versículos que foram acrescentados, nós vamos ver aqui nesse estudo. Por exemplo, todos os versículos que eu já falei isso em outros vídeos, todos os versículos que se encontram entre colchetes ou entre parênteses, ele foi acrescentado. Na Bíblia de Jerusalém, entre dois tracinhos. Algumas outras Bíblias estão entre colchetes, outras estão entre parênteses. Está mostrando que foi acrescentado. É tanto que no rodapé das Bíblias de estudo fala, esse versículo não consta nos manuscritos originais. Como, por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 7. Diz, há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quando você olha no rodapé das Bíblias, lá diz, esse versículo foi acrescentado. Foi acrescentado para quê? Para que os homens, usados por Satanás, pudessem criar doutrinas malignas, como a doutrina da Trindade. Então, como o irmão falou, esses fermentos, eles têm que ser lançados fora. Por quê? Porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7 em diante, diz assim, vou estar lendo aqui, corrieis bem, quem vos pôs obstáculo para não obedeceres à verdade? Isso aqui é o apóstolo perguntando. Você estava correndo a carreira, mas quem é que colocou obstáculo aí para vocês não continuar essa corrida que você estava nela? Aí agora ele diz assim, esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. O que é a massa? A massa aqui é a igreja. A igreja foi fermentada com o engano, com as heresias. Então, tudo isso aqui que está acrescentado aqui, levam os líderes de hoje das denominações criarem falsas doutrinas. Até hoje eles estão criando falsas doutrinas. Os nicolaítas lá no acrescentaram de propósito, para poder dar peso nas doutrinas que eles estavam inventando. Eles criaram a doutrina da Trindade, então eles viram e falaram assim, vamos acrescentar lá no livro, lá agora assim, ide por todo mundo, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É acréscimo. Se você pegar a passagem original, está no livro de Lucas. Vai e prega arrependimento no meu nome. Alcha mandou pregar o nome dele e as pessoas se arrependerem e serem emergidas no seu nome. Por isso, no livro de Atos 2,38 diz assim, arrependei-vos e sejam emergidos no nome de Yalcha. Mas aí vem os homens acrescentando fermento. Falou, não, para dar peso a essa doutrina da Trindade que nós criamos, nós temos que mexer nas Escrituras, acrescentar. E a própria Escritura diz, ai daquele que acrescentar um versículo, ai daquele que tirar. No livro de Provérbios diz assim, não acrescente nada na palavra do Eterno, para que não seja achado como mentiroso. Então, vai ter
o dia do juízo em que Yahshua vai bater com essas pessoas que acrescentou, com os nicolaítas que sabem que está acrescentado e ainda continua pregando o erro para as pessoas, que, bom, como o irmão aí falou, os líderes hoje, a maioria deles aí, tem consciência de que está errado, mas ainda continua ensinando errado. Então, eles vão pagar caro por isso. Então, o que acontece? Nessa live que nós estamos fazendo aqui, eu quero mostrar alguns fermentos que foram colocados dentro das escrituras, porque esse fermento muda tudo. Esse fermento leva as pessoas a ter um outro entendimento e a seguir um caminho errado. Coloca as pessoas debaixo de idolatria, coloca as pessoas debaixo de maldição. Então, quando você não busca a verdade de todo o coração, principalmente nessa era agora, você vai continuar no engano. Mas graças ao Eterno, o Eterno separou e está separando um povo na era da igreja de Filadélfia para essas pessoas entender qual é a sua verdade e sair fora de todo esse fermento. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. A massa toda. O cristianismo em peso, a igreja em peso aí fora aí está fermentada. Então, só um grupo que faz parte da era de Filadélfia que abandona, está abandonando esse fermento. Por exemplo, se você olhar aí, como eu falei, que trocar a letra A pela letra E, você vai ver aí que todos esses nomes aí, Yehoshua, Yeshua, Elias, vários nomes, Jeová, todo esse E, isso é maligno. A letra é A. É tanto que a palavra El ou Elohim não é correta. A palavra é Al, que significa Altíssimo, Supremo Altíssimo, Criador. Então, se tudo foi deturbado para poder levar as pessoas ao engano, seguir erroneamente. A palavra El, por exemplo, El no dicionário significa El é o pai de Baal, é o ídolo da mitologia lá do Mediterrâneo por lá. Então, veja bem, irmãos, vou pegar só algumas partes aqui, não vou pegar todas, porque é muito, mas aí com o tempo depois nós vamos passar para os irmãos. Mas eu vou pegar as partes aqui mais principais. Por exemplo, quando nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, aqui diz assim, o versículo 13 diz assim, Moisés, marcha, disse ao Criador, quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o teu nome? Que direi? Disse o Criador a marcha, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Disse o Criador ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, e o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac e o Criador de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome, para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Esse versículo aqui, ele é acrescentado, versículo 14. Que eu serei conhecido de geração em geração. Então, o Eterno respondeu para ele o nome. O Eterno falou, eu sou Yahweh, e é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Essa parte aqui, ela é um acréscimo. Vou até colocar a página aí do rodapé da Bíblia de Jerusalém, para vocês verem aí que é um acréscimo antigo. O irmão vai colocar a página para vocês verem. Essa parte de verde. Essa parte, pode abrir a tela aí. Tá vendo aí, Quanto à interpretação, o termo é explicado no versículo 14, que é antigo acréscimo da mesma tradição. Quando você lê o texto saltando o acréscimo, aí o texto fica lindo. Você vai ler assim, Marcha disse ao Criador, quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Agora, aqui, o texto você salta a parte. Disse a marcha. Agora aqui, Deixa eu pegar a parte onde ele fala aqui. Está muito pequeno assim. Assim dirás aos israelitas. Eu sou Yahweh, me enviou a vós, até vós. O versículo 15, aliás, tem que saltar até o 15. Disse Yahweh ainda a Moisés. Assim dirás aos israelitas. Assim dirás aos israelitas. Yahweh, o vosso Criador, o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac e de Jacó, me enviou até vós. Então, essa parte do versículo 14 todinha, ela é um acréscimo. O Eterno ele já pula direto revelando o seu nome. Falando com Moisés, você vai dizer a eles, eu sou Yahweh,
e assim eu serei conhecido de geração em geração. Então, esse versículo aí, ele dá margem para muitas pessoas dizer, não, o nome do Eterno é Eu Sou, ele não revelou o nome, ele deu um título ali. Não, é daí, ele mostra o seu nome. Até que na Bíblia de Jerusalém aparece o tetragrama. Iod, Rei, Vav, Rei, YHWH. Estou mostrando para os irmãos só o primeiro acréscimo aqui, não vou pegar todos, não, que são muitos. Se nós formos no livro de Atos, por exemplo, aqui, ó, em várias Bíblias dos irmãos, e os irmãos podem ver que no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, aqui diz assim, ó, vou estar lendo a passagem para os irmãos. Se o irmão tiver a passagem, coloca na tela. Atos, capítulo 8, versículo 16. O irmão Rodrigo vai colocar para nós aí. Aqui diz assim, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Yahushua. Aqui nessa Bíblia aqui está, no nome do Senhor Jesus. O capítulo 8, versículo 16 de Atos, está dizendo que o Espírito Santo não tinha descido sobre algumas pessoas, mas que eles tinham apenas sido emergidos no nome de Yahushua. Aí eu coloquei uma tradução aí agora da letra gigante para os irmãos verem o colchete. Por que eu estou mostrando esse versículo para os irmãos? Porque isso aí está enfraquecendo o nome do Mashiach. Está querendo dizer que o nome do Mashiach, então, não tem significância nenhuma na hora que a pessoa é emergida nesse nome. Não. Você não pode separar a imersão no nome de Yahushua do Espírito do Eterno. Os dois estão interligados. Então, aí, o autor aí acrescentou, eles apenas tinham sido emergidos no nome de Yahushua. Como se o nome de Yahushua não tivesse significância nenhuma. Mas aí, quando você vê, é um acréscimo. O nome de Yahushua é importantíssimo, principalmente na imersão. O primeiro passo que o crente vai fazer é emergir-se no nome de Yahushua. Então, o nome de Yahushua está ligado com o Espírito do Eterno. Mas aí os irmãos agora os irmãos podem ver aí o quanto é maligno. O nome não tem importância, não. Aqui o texto aqui dizendo aqui, olha o texto aqui dizendo aqui, que eles apenas tinham sido emergidos no nome de Yahushua, mas somente eram batizados no nome de Yahushua. Não tinham recebido o Espírito Santo, não tinha descido sobre nenhum deles. Por quê? Porque apenas tinham sido somente emergidos no nome de Yahushua. Estou só mostrando para os irmãos o quanto é maligno o fermento dentro das Escrituras. Esse versículo aí, lança fora, isso é fermento, isso é heresia. Quando nós pegamos aqui, ó, o livro não vou ler todas as passagens, o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 23, fala que Miriam deu o nome para o Mashiach de Emanuel. Nunca. Totalmente errôneo. Querendo jogar a profecia lá para o livro de Isaías ali, onde fala que a jovem iria dar à luz, Isaías 7, e ia colocar o nome na criança de Emanuel. Na Bíblia de Jerusalém fala jovem, na Bíblia Almeida fala virgem. A tradução original é jovem e não virgem. Por quê? Porque a mulher não é Maria, não é Miriam, não é a mãe do Salvador. E a profecia não se refere ao Salvador. Aquele Emanuel ali nunca apareceu. Até hoje os Ialdins, na chegada essa profecia se cumpriu, e até hoje ele não se manifestou. Então, qual é o correto? Lucas, porque o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, fala que na hora que a criança era para ele de Yahushua, não foi de Emanuel. Então, o que isso aconteceu? As pessoas agora passam a invocar esse nome, passam a invocar o nome Emanuel. E o nome Emanuel, tudo indica que é o filho da perdição, é o nome do filho da perdição, porque Emanuel significa Deus entre os homens, Deus conosco. Yahushua nunca afirmou que ele era o próprio Criador na Terra. O nome de Yahushua tem um significado que traz sobre a pessoa dele aquilo que ele veio fazer, que é nos salvar. Na verdade, é o próprio Eterno nos salvando por meio do seu Filho. Yahushua significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. Então, o Eterno designou o seu Filho para ele realizar essa obra aí, salvar os seus. Então, por isso que ele recebeu o nome de Yahushua e não de Emanuel. Emanuel é um engano. É um fermento colocado ali dentro daquele livro ali, que fala que foi Mateus que escreveu, mas não foi. Então tem muita coisa naquele livro ali, muita coisa ali que é fermento. O livro de Lucas é o que tem menos fermento. Tem algumas coisinhas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Na oração do livro de Lucas, ali, quando Yahushua está orando para o Eterno ali, para Yahweh, diz que as suas gotas de suor se transformaram
Tamanha era a agonia. Só que se você pega umas Bíblias, procurar, você vai achar algumas Bíblias mostrando enxertos. Então é acrescentado. Ele não suou sangue. Ele teve uma grande agonia, um grande sofrimento, mas é acréscimo. Aquelas gotas de sangue ali é acréscimo. O livro de Lucas tem algumas coisas, muito pouquinho. Eu consegui achar aí umas 3 questões de acréscimo. Eu consegui achar mais 3 questões. Igual os outros, não. Mateus, Marcos, João, que não foi João que escreveu, não foi Yohana que escreveu, é todo deturbado. Mas entre Mateus, Lucas e Marcos, Mateus está mais fermentado, tá cheio de heresia ali dentro dele. Por exemplo, no livro de Mateus, né? Vou usar esse nome aqui para poder simplificar para os irmãos entenderem, que eles falam matitial. Versículo 40. Lá diz que o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se você olhar, ele morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado, ressuscitou domingo de manhã. Já entrou em contradição. Só que quando você chega no livro de Lucas, 9, versículo 22, não está escrito que ele ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Fala, o Filho do Homem há de ressuscitar no terceiro. Então ele morreu na sexta, sábado e domingo. Aí sim. Agora, o outro entrou em contradição, porque não ficou 3 dias e 3 noites morto no coração da terra. Está errado. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, Marcos 13, 32 e Lucas 21, 32. No livro de Mateus e no livro de Marcos, está dizendo, ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o Filho do Homem, somente o Pai. É acréscimo, é tanto que tem rodapé de Bíblias. Vou colocar o rodapé da Bíblia para vocês verem falando. Esse versículo não consta em diversos manuscritos, os manuscritos mais antigos. Não consta essa passagem, ó. Nem o Filho. Outros manuscritos não trazem esta expressão. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa questão do dia, nós vamos ver aqui mais na frente, aqui, que para mim já está claro. Para mim, eu creio que o dia da redenção, o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento, para mim, tem que ser dia 15 de Abib, dia 15 de Nissan. Tem muitos irmãos que até hoje viu vários vídeos aí nós mostrando aí, ó, a importância do dia 15 de Nissan, foi o dia da redenção, que é o dia da redenção, o dia da libertação. Mesmo assim, ainda está querendo levar para outra data, aí, setembro, outubro, querendo sair fora do que foi mostrado aí, que o Eterno mostrou claramente. A questão que pega aí é a questão do ano, a questão do calendário, que nós estamos batendo nela, mas nós nunca arredou o pé da questão da estação, do mês e do dia. A estação é primavera. O mês é o mês de Nissan. Nós vamos ver aqui mais uma vez nesse vídeo, que eu vou falar um pouco sobre o final dos tempos aqui no final, e nós vamos ver isso. Então, o mês é o mês de Nissan. E o dia é o dia 15 de Abib, o dia 15 de Nissan, que é o dia que Yahshua morreu. É o dia da nossa libertação, porque ali aconteceu a libertação do nosso espírito. Então, eu creio que vai acontecer também a libertação, a redenção do nosso corpo. Então, são várias passagens. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Se o irmão tiver uma tradução aí, onde afirma, chamando o Machia de Deus, mostrando que ele é o próprio Criador. Se o irmão tiver aí, o irmão quiser colocar o 1 Timóteo, irmão, pode pôr, eu vou comentando o texto. Aí tá assim, ó. Outra tradução possível, Cristo, louvado para sempre seja Deus, que está sobre todas as coisas. Só que quando você pega uma tradução que não é fiel, chama o Filho de Deus, chamando o Filho do Eterno, se referindo a ele como sendo o próprio Criador. Aqui, ó. Na Bíblia de Jerusalém está assim, ó. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Aqui diz assim, ó. Vou ler o 4 em diante. Que são os israelitas, os quais pertencem à doação filial, à glória, às alianças, à legislação, o culto às promessas, às quais pertencem os patriarcas, dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelo sexo. Tá vendo aí, irmão? Então, o que isso aqui leva? Leva a criar uma falsa doutrina, em afirmar que o Filho é o próprio Criador que se encarnou e veio à Terra. Eles falam, Deus é encarnado. Olha o versículo aí mostrando. Só que, olha aí o rodapé dessa Bíblia aí. Essa aí tá aí, ó. Esse aí é Tito, capítulo 2, versículo 13. Quando você lê Tito, capítulo 2, versículo 13, está afirmando que quem vai voltar é o grande Deus
e Salvador Jesus Cristo. Só que existe rodapés que mostra claramente a separação. Nós aguardamos. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Deixa eu ler nessa tradução do Novo Mundo aqui, que ela está traduzindo correto também. Por que a tradução do Novo Mundo está traduzindo correto? Porque as testemunhas de Jeová já conseguiram ver que o Filho não é Deus encarnado, não é o Criador que se encarnou, que ele é homem. Vou ler aqui, ó. Título, capítulo 2, versículo 13 nela. Diz assim: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mudou o texto, separou o Pai do Filho. Essa tradução é errônea, não. Coloca que o Filho é o grande Deus e Salvador. Por quê? Porque eles deturbaram para poder as pessoas crer que o Filho é o próprio Criador encarnado. E com isso acontece o quê com esse erro? Entram debaixo de idolatria. A igreja está debaixo de idolatria porque está pensando que o Filho é o próprio Criador e o adoram como se fosse o próprio Criador. Por isso que naquele vídeo anterior eu mostrei que todos os versículos onde coloca para adorar o Filho, não é adorar, é prostrar-se diante dele. Fala que os discípulos prostaram-se diante de Yahweh. É lógico que os discípulos iam adorar ele, porque os discípulos sabiam que ele era homem, 100% homem. Os discípulos já entendiam pela lei de Moisés que Yahweh é o único que se deve adorar. É tanto que o Filho falou: arreda, Satanás, somente o Criador adorarás, e só a ele prestarás culto. Os demônios vinham e prostavam-se diante dele. As outras traduções dizem: os demônios vinham e o adoravam. Por que eles fizeram isso? Fermento, para deturbar as escrituras, para colocar a igreja debaixo de idolatria. Por isso que o livro de Romanos diz: eles trocaram a verdade pela mentira, trocaram a verdade pelo fermento, pelo engano, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Hoje, adoram-se o Filho nas denominações e abandonaram o Pai. Estão debaixo de idolatria. Adoram a Trindade, 3 deuses. E o único que é para adorar é o Pai, é Yahweh dos Exércitos. O Filho é digno de honra, de reverência, de respeito, de louvor. Mas na hora que é para adorar, é adorar o Pai. Por isso o livro de Apocalipse 19, versículo 10, que Iohana prostou diante do anjo para adorar. O anjo falou: não faça isso, sou servo seu e dos teus irmãos. Você deve manter o testemunho de Yahweh. A Yahweh adorarás. Porque Yahweh testemunhou isso. A Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, todos esses versículos, onde afirma que o Filho é o próprio Deus encarnado, está errado. Por exemplo, vou colocar aí 1 Timóteo 3, versículo 16. Vou mostrar uma tradução onde fala que Deus se manifestou na carne. Os irmãos, se o irmão tiver, eu vou na tela para os irmãos verem. Então, tem uma tradução de 1 Timóteo onde fala, essa aí é a correta. Essa tradução é a correta. Ela fala: aquele que se manifestou em carne. Não, pode voltar lá. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos. Aí essa aí é errada agora. Essa aí é Almeida. Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Está dizendo que Deus, o Criador, se encarnou e veio na terra e foi justificado. Eu pergunto: Yahweh dos Exércitos precisa ser justificado? Não, porque ele é o Criador. É ele que justifica tudo. Então não foi Deus que se manifestou em carne. É ele. Ele se manifestou em carne. Igual está na Bíblia de Jerusalém. Igual nessa outra tradução. Quer ver colocar outra? Essa aí, irmão. Aquele que se manifestou em carne. Quem? Yahweh. Foi justificado, porque ele era homem, então ele tinha que ser justificado. Ele não é o próprio Criador encarnado. Se ele fosse o próprio Criador encarnado, ele não tinha que ser justificado. Aí, foi visto dos anjos, recebido na glória. Foi glorificado, foi recebido na glória. Tudo tradução maligna. Tradução maligna. O que está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 21? Vamos colocar lá para os irmãos ver lá. Fala que o Criador comprou a igreja com seu próprio sangue. Vamos ver aí, quer ver? Atos, capítulo 20, versículo 28. Aí, a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso é demoníaco. Isso aí é distorcer, isso é fermento.
Não é a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Vou colocar a Bíblia de Jerusalém igual para vocês verem a tradução. Essa aí agora, ó. Tá vendo aí? Para apacentar a igreja do Criador, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. Então é o sangue do filho, não é o sangue do Criador, que o Criador não tem sangue. Quem tem sangue é Yahshua, o homem. Igual o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falou. Há um só Criador, um só mediador entre o Criador e os homens. Yahshua, o homem. Ele falou isso 50 anos depois que Yahshua já havia subido para a glória. Então, 50 anos depois que Yahshua havia subido para a glória. Não foi quando Yahshua estava andando na terra, não. Porque tem pregadores aí, os pregadores da Trindade, os pastores, dizem que depois que ele subiu, ele se tornou Deus. Ele se tornou Deus novamente. Primeiro ele era o Criador, se fez homem. Depois que ele se fez homem, ele morreu, ressuscitou e subiu para cima e se tornou o Criador novamente, se tornou Deus. Não. O apóstolo Paulo, 50 anos depois que Yahshua subiu, continuou afirmando que ele ainda era homem. Um homem glorificado, mas era homem. Então, o Criador não comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho, que era 100% homem e é 100% homem até hoje. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, vou colocar mais uma tradução aí para vocês verem. Como é que a deturbação ela é maligna e vai deturbando tudo. Isso é fermentos. Olha aí. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Essa passagem é enganosa. Tem um rodapé da Bíblia aí, que é o Salmos 97. Salmos 97, o irmão vai colocar aí para vocês verem. Mostrando Hebreus 1, 6. Olha lá, ó. Aí, ó. Os deuses se prostram. Os deuses têm que se prostrar diante dele. Quem são os deuses aí? Anjos. São seres divinos. São chamados de deuses nessas traduções aí, ó. Igual a Bíblia chama Satanás de Deus. Fala que Satanás é o Deus desse século. É um ser divino. Os seres divinos têm que se prostrar diante de Yahshua, mas não é adorar Yahshua. Tem um rodapé da Bíblia Almeida que mostra que a referência de Hebreus capítulo 1, versículo 6 é a mesma dos Salmos 97. Se o irmão pode colocar na tela para os irmãos. Se não achar, não tem problema não. A Bíblia Almeida. Aí, ó. O autor combina aqui Deuteronômio 32, 43 e Salmos 97, segundo a versão grega. Está falando de Hebreus 1, 6. Olha aí, ó. Hebreus 1, versículo 6. É a mesma referência de Deuteronômio 32, 43 e Salmos 97, versículo 7. O que está escrito lá em Salmos 97, versículo 7 e Hebreus 32? Prostrem-se diante dele os seres divinos. Não é adorar. Então ele foi lá e deturbou o texto, colocou adorar, para colocar a igreja debaixo de idolatria e ficar adorando o filho no lugar do pai. O filho não é para ser adorado. O filho é para ser louvado, honrado. Hebreus 1, versículo 9, para os irmãos verem. Hebreus 1, versículo 9. Erro de tradução. O irmão vai colocar na tela aí. Hebreus 1, aí, ó. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Chamando o Filho de Deus, de Criador. Querendo dizer que ele é o próprio Criador. Aí, ó. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Os dois. Colocou dois deuses na tela aí agora. Dois. O Pai, querendo dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus. Que o Pai é o Criador, o Filho é o Criador. Estou falando assim, Deus, porque nós, para os irmãos entenderem, mas os irmãos que já estão acompanhando nós aí há mais tempo, sabem tudo que nós estamos falando aí sobre essa questão aí de Deus, essas coisas aí. Mas tem que simplificar, porque tem pessoas que vêm assistindo pela primeira vez. E também no livro de Hebreus fala que o teu trono, se o irmão achar, o irmão pode colocar, o teu trono, ó Deus, o teu trono é de Deus. Tem uma tradução que fala assim, e tem outra que diz que ele é o próprio Criador que está sentado no trono. Se o irmão achar essa passagem, está no livro de Hebreus. Mas aí quando a gente vai lá na Bíblia, aí ó, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Olha aí. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Não é assim. É como está na Bíblia de Jerusalém, que foi traduzida direto do hebraico lá, o texto lá de Isaías. Essa passagem é a mesma passagem de Isaías 45. Isaías, se eu não me engano, é Isaías 45. O irmão tiver, o irmão pode colocar da Bíblia de Jerusalém. Aí, ó. Teu trono é de Deus, para sempre, eternamente. O cedro do teu reino é cedro de retidão. Teu trono é de Deus. Por que o teu trono é de Deus? Porque Yahshua disse assim como eu venci e assentei com meu pai no seu trono, os que vencerem vão assentar comigo no meu trono. Então, eles estão num trono, está dizendo aí, né?
Mas não está afirmando que o Filho é o próprio Deus que está sentado no trono, o próprio Criador. Não. Erros de tradução. E aí, o que eles fazem com isso? Joga toda a adoração para cima do Filho. Por exemplo, Isaías 9, versículo 6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que quando você pega uma tradução em hebraica lá, que eu acho que nem para o irmão aí, se tiver o irmão Paulo também, lá fala assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, Pai do século futuro, Pai do milênio. Aí essa Bíblia hebraica aí, ó. Então, são deturbações para poder colocar a igreja debaixo de idolatria. Tem a passagem do livro de Apocalipse, que eu falei para os irmãos que é um acréscimo, onde criou-se a doutrina de que os ímpios vão ressuscitar. Em cima desse versículo aí, ele é a chave principal para eles terem criado essa doutrina de que os ímpios vão ressuscitar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ali ao 6. O versículo 5 é um acréscimo, ele vai até uma parte do 6, ele é um acréscimo. Só que nessa Bíblia aí, ó, que o irmão está colocando na tela, ela já exclui ele. Essa aí é uma Bíblia que foi traduzida, não sei se foi do aramaico, é uma Bíblia que eu tenho aqui, ela já exclui ele. Na Bíblia Testemunho de Jeová, coloca o versículo entre colchetes, igual eu falei para os irmãos, para mostrar que está acrescentado. A Bíblia Testemunho de Jeová coloca entre colchetes. Essa aí, assim, já joga para fora, aquela parte que fala assim, o restante dos mortos só ressuscitarão depois dos 1000 anos. Aqui é acréscimo, não tem. Por que eu estou mostrando esse versículo, irmãos? Para mostrar que um fermento leva a criar uma falsa doutrina. E aí as pessoas não vão ter conhecimento das verdades reveladas pelo Eterno nunca. Vai ficar no engano a vida toda. Adorando a Trindade, adorando o Filho no lugar do Pai, invocando um nome pagão, porque mudou as letras, tudo. As letras foram mudadas, criaram-se outros nomes. Nomes que começam com Iá, começou com Iê, depois passou para e foi virando essa bagunça todinha, essa Babilônia aí. Mas graças ao Eterno, o fermento tem que ser tirado, porque ele leva da massa toda. E a massa é a igreja. Se a igreja estiver fermentada, ela não pode ir para a glória. Como é que o Eterno vai levar algo fermentado lá para cima? Como é que ele vai levar uma igreja cheia de idolatria, cheia de abominações, adorando a 3 deuses, toda paganizada pelo catolicismo romano? Como é que o Eterno vai levar ela para lá? Nunca na vida. Então, é necessário excluir todos os fermentos. O quarto evangelho não vale nada. Se lança fora, está todo fermentado. Ele apresenta um Deus encarnado. Ele já começa exaltando. O princípio era o verbo estava com Deus, a terra era Deus. O Deus se encarnou e manifestou na terra. Então, é tudo heresia ali. Aquilo é para ocultar quem é o verdadeiro Mashiach. Ali eles apresentam um Mashiach que é Deus encarnado. O livro de Lucas, não. O Filho do Homem veio salvar a ovelha perdida, veio buscar o Filho do Homem. Toda hora ele fala, o Filho do Homem, mostrando que ele é homem igual nós, 100% homem. Não tem nada de 50% Deus, 50% homem, não, e nem 100% Deus, e nem 100% homem, não. 100% homem. Hoje é um homem glorificado, está na glória, representando os demônios, que são homens que estão na terra, que são os seus irmãos, que ele vai levar para lá. Então, ele se igualou a nós em tudo. Passou por sofrimento. Teve que ser obediente, e obediente até a morte pregado numa estaca. E alto dos exércitos não precisa obedecer ninguém, porque ele é o Supremo. O livro de Salmos que acima das nuvens não há ninguém semelhante ao Eterno, ao Pai. E ele está acima de tudo. É tanto que você nunca vai achar na Escritura falando que o Filho é eterno. Você não acha. Mas você acha falando que Yahweh é eterno. Por isso que quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 1 ali, fala assim, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 8, fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Só que a tradução mais correta não é há de vir. Vir, que ele está querendo dizer, é que sempre será. A tradução correta tem até um rodapé da Bíblia, eu não mandei para o Rodrigo, vou procurar. Tem um rodapé da Bíblia que diz assim, eu sou aquele que era, que é e que será. O Eterno, ele era, sempre existiu. Ele é, ele existe. Ele será, ele sempre existirá. É o único, por isso fala, o Todo-Poderoso. Aí os pastores, um dia eu conversando com um pastor aqui na minha cidade, ele virou e falou assim, eu vou lá dentro buscar a Bíblia e vou provar para você
que Jesus, ele fala Jesus, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. O Filho é o Todo-Poderoso. Falei, busca lá e mostra para mim. E foi lá dentro e buscou e veio com esse versículo. E me mostrou e falou assim, ó, aqui está escrito, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele falou, quem há de vir? Não é o Filho? Eu falei, é. Só que a tradução aí está errada. Não é aquele que há de vir, é aquele que será. É aquele que será. Quem é esse? O Todo-Poderoso Pai. Ele era, ele é e ele será. Que há de vir, que está querendo dizer também que sempre vai existir. Ele não é criado, nunca foi criado. O Filho não. O Filho, houve uma era na eternidade que ele teve que ser gerado, teve que ser criado pelo Pai. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Fala, eu sou o princípio da criação de algo. Ele é a primeira criatura. Antes de tudo, o Eterno trouxe seu Filho à existência. Depois, por meio do Filho, o Eterno trouxe as demais coisas. Aonde já se viu o Filho ter a idade do Pai? Nunca. Nunca o Filho vai ter a idade do Pai. O Pai é antes do Filho. O Pai ensinou tudo para o Filho. O Filho teve que vir à existência e teve que aprender tudo. E aí, depois, o Eterno gerou todas as coisas por meio do Filho. Mas o Filho não tem a idade do Pai e não é igual ao Pai. O Pai é supremo, é eterno, é o Todo-Poderoso. O Filho é chamado de poderoso. Mas Todo-Poderoso é o Pai. Aí, então, vou passar aqui para frente, aqui, ó. Irmão Romilson. Daniel. Qualquer comentário, tá? Isso, me perdoa te interromper, irmão, mas achei muito, muito bom que o irmão Rodrigo pôs aí, esse adendo que você fez aí de Isaías 9:6, quando fala a respeito do erro de tradução aqui, ó, porque um irmão nosso, que ainda está tendo essa dificuldade lá com os irmãos de Minas lá, da interpretação errada, falando que Yahshua é pai, ele se baseou nesse versículo aqui, ó, justamente nesse trecho, onde está escrito Pai da eternidade. E aí, quando você colocou aí na mesma hora aí, Pai do século vindouro, olha aí, irmão Rodrigo, obrigado. Tá vendo? A diferença. E aí tem alguns irmãos aí no nosso meio que têm se confundido, irmãos, como tem sido colocado aí, né, pelos irmãos. Então, tá aí, eu queria só aproveitar que provavelmente esse irmão possa ver, ou possa ser que assista a live, né? Tá aí, irmão, né? Mostrando aí realmente que Yahshua não é pai, tem vários estudos, né? Irmão, você colocou, mas aí achei muito interessante, irmão, tá? Desculpa interromper, tá, meu irmão? Mas é importante. Não. Esses irmãos aí usaram também Hebreus, onde fala todos os anjos o adorem. Eles usaram e usam isso ainda lá em BH ainda. Mas por quê? Porque são irmãos que se desviaram do caminho. Hoje estão seguindo essas doutrinas aí que esses outros irmãos surgiram no nosso meio aí, trouxeram para eles essas heresias aí. E aí o que acontece? É por isso que eu falo, não adianta, irmãos. A questão, o Eterno, quando ele começa uma obra, ele vai terminar ela. Ele não começa uma obra e para no meio do caminho. Se eles tivessem perguntado, questionado, nós teríamos trazido isso para eles e mostrado para eles, ó, vocês estão enganados aqui, ó. Você está enganado aqui em Hebreus também, ó. Não é adorar, não. Vai lá no livro de Salmos, vai lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que os deuses têm que prostrar diante dele. Os anjos têm que prostrar. Se eles tivessem buscado, nós teríamos mostrado para eles aí. Que é tanto que lá mostra até o colchetezinho. Pai do século futuro. Aí tem um colchetezinho lá mostrando milênio. O autor querendo mostrar milênio. Século futuro é o milênio. E Yahshua vai ser como um pai para nós no milênio. E ele é pai do século futuro. Pai do milênio. Obrigado, queridos, por nos receber na tua casa. Que Yahweh e o seu filho seja com teu espírito, viu, querido? Estamos juntos, firme, e o tempo determinado por Eterno. Ele está nos preparando. Você foi destinado para o trono. Entendeu? Coloca isso na sua mente e no seu coração. Você foi destinado para o trono. E todos juntos nós vamos nos abraçar. Tchau, gente. Até mais. Falou, Romilson. Falou, queridos. Falou, querido. Tchau, tchau. Tamo junto.